Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Éder e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre tecido de sustentação, parênquima e tecido de revestimento. Essa é a aula 5 e ela está na página 21 da apostila de vocês. Bom, então vamos entender como que funciona. Primeiro de tudo, a gente vai ter aqui o tecido de sustentação. O tecido de sustentação ele é dividido em dois. A gente vai ter o colênquima e o esclerênquima. Ambos os tecidos são parecidos praticamente, eles vão ter essa função de sustentação. Quais vão ser as diferenças? O colênquima ele vai ser um tecido formado por células vivas, alongadas, prismáticas e com espessamento de celulose. A celulose, a gente já viu em outras aulas, a celulose é um açúcar, ele é um polissacarídeo que ele tem a função aqui, neste caso, de estrutural, de sustentação. Esse colênquima ele vai ser encontrado na parte externa do caule, nos pecíolos e nas nervuras da folha. Então, analisando a imagem aqui, o colênquima ele vai estar presente aqui na parte externa do caule, no pecíolo, que é essa estrutura entre o caule e a folha, e também nas nervuras das folhas, tá? Que são essas aqui, a gente tem a nervura central e as nervuras secundárias. O esclerênquima ele vai ser, diferente do colênquima, ele vai ser formado por células mortas, também são células alongadas, e aqui no caso eles possuem paredes de lignina. A lignina também é um composto orgânico, assim como a celulose, que vai conferir rigidez e permeabilidade, tá? O esclerênquima ele vai ser encontrado também nos caules, vai ser mais na parte interna, nas nervuras da folha, tanto na central quanto na secundária, nos caroços, igual nos caroços de azeitona, de pêssegos, em sementes e cascas de nozes, tá? Então, no caso do esclerênquima, ele vai ser um pouquinho mais rígido e mais impermeável, por causa da lignina que ele possui. Então aqui na imagem, se a gente fosse analisar, por exemplo, no microscópio, seria dessa forma. Então esse aqui é um corte transversal de um caule dessa planta aqui, da espécie Sechium edule. Então aqui no corte a gente percebe que a gente tem a epiderme, que é a parte mais externa da planta, o colênquima, que vai ser esse tecido de revestimento que possui celulose, o parênquima, que é um tecido que a gente vai ver agora à frente, e aqui o esclerênquima, que é um tecido que possui lignina, tá? Então a estrutura, assim, se a gente analisar no microscópio, ela parece até similar a uma outra, mas a gente tem que entender que elas são formadas por moléculas diferentes, tá? O colênquima, então, ele vai ter sustentação e é formado por celulose, e o esclerênquima também vai fazer a sustentação, só que ele é formado por lignina, tá? Aqui na imagem, se a gente ampliasse essa imagem com um microscópio muito mais potente, a gente veria a imagem mais ou menos dessa forma. Então a estrutura dessa molécula, tanto do colênquima quanto do esclerênquima, é um pouco diferente, tá? Mas ambas as células fazem parte da sustentação da planta. Agora vamos ver um pouquinho do parênquima. O parênquima ele é um tecido de preenchimento. As células do parênquima geralmente vão ter formatos variados. A gente vai ter arredondadas, poligonais, alongadas, entre outras. E dependendo do parênquima, ele vai ter uma função diferente. Então a gente vai ter vários tipos de parênquima. A gente vai ter o parênquima amelífero, que é um parênquima que vai armazenar amido nas raízes das plantas, como batata e mandioca, por exemplo. Então, além de preencher a planta, ele também vai armazenar o amido. A gente tem o parênquima clorofiliano, que é um parênquima que está presente nas folhas, e ele possui cloroplastos junto nele, que vai auxiliar na fotossíntese. A gente tem o parênquima aerífero, que vai armazenar ar. Esse parênquima aqui, geralmente, ele está presente em plantas aquáticas, por exemplo, como a Vitória regia, que é uma planta que precisa de boiar, então ela boia justamente porque ela tem esse parênquima aerífero que armazena o ar. A gente tem o parênquima aquífero, que vai armazenar água. Geralmente esse parênquima aquífero está presente em plantas que vivem em ambientes secos. Então essas plantas vão armazenar água dentro delas para que elas possam viver mais tempo sem água. Então esse parênquima aquífero vai armazenar água. A gente tem o parênquima lenhoso, que é um parênquima que geralmente vai estar presente no caule. Ele vai possuir paredes secundárias com lignificados, ou seja, vai ter lignina, que é aquele composto orgânico que dá sustentação e permeabilidade. A gente vai ter o parênquima palissádico, que ele também, assim como o clorofiliano, ele possui cloroplastos e vai auxiliar na fotossíntese. E por último, a gente tem o parênquima lacunoso ou esponjoso. Esse parênquima ele possui células dispostas mais frouxamente, ou seja, células um pouco mais distantes uma das outras, e nesses espaços entre elas que vão circular algumas substâncias. Então vamos dar uma olhada aqui na imagem. Aqui esse primeiro seria aqui um parênquima melífero,
né? Então ele é um parênquima presente nas raízes das plantas, ele vai armazenar o amido, ó, então são células cheias de amido. Depois a gente tem o parênquima aquífero, né, que são aqui ó, de plantas como o cacto, por exemplo, que é uma planta que vive vários tempos, né, de seca, então ele armazena essa água para que a planta possa sobreviver mais tempo. E a gente tem o parênquima aerífero, que são presentes nessas plantas aquáticas, por exemplo, como a Vitória Regi, né, e ela precisa desse parênquima aerífero para que ela consiga boiar. Bom, agora vamos ver sobre os tecidos de revestimento. Os tecidos de revestimento ele vai ser formado pela epiderme e por alguns anexos, né? A epiderme vai ser formada então por uma única camada de célula viva. Então se a gente analisar aqui, ó, na nossa imagem de microscópio de um corte transversal, a gente vai analisar aqui ó, que a epiderme é a parte mais externa da planta, né? Seria uma parte aqui constituída por apenas uma camada de células. Essas células geralmente são achatadas, elas possuem um vacúolo grande, né? Que o vacúolo vai ser onde vai armazenar a água. Ela não vai conter cloroplastos e nem clorofila, né? Ou seja, elas não têm as substâncias responsáveis pela fotossíntese, exceto em algumas plantas aquáticas e plantas que sobrevivem na sombra, tá? Então, numa imagem de microscópio, analisando todas as estruturas que a gente já viu agora, a gente vai ter a epiderme, que é essa estrutura mais externa, o colênquima, que é essa estrutura aqui de sustentação, que possui a celulose, depois a gente tem aqui o parênquima, aqui no caso é um tecido de preenchimento, aí ele pode ser parênquima aquífero, melífero, lenhoso, né? A gente tem vários. E depois a gente tem aqui algumas fibras, né? O xilema e o floema que a gente viu na última aula. E quais são esses anexos epidérmicos, né? Que fazem parte dos tecidos de revestimento? A gente vai ter aqui o primeiro, a cutícula. A cutícula vai ser uma película bem fininha que é produzida pela própria epiderme e essa película ela contém cera, né? Essa cera vai auxiliar na retenção da água na transpiração. Então essa cutícula ó, vai ser uma estrutura bem fininha aqui, ó, que está junto com a última camada aqui de pele, que seria a epiderme. Então aqui na imagem a gente pode analisar, ó, a epiderme seria essa estrutura mais externa e em cima dela a gente tem essa cutícula. Então essa cera que está presente na cutícula, ela auxilia na retenção da água da planta na transpiração, para que a planta não perca tanta água. Depois a gente vai ter os pelos. Né, os pelos são estruturas uni- ou pluricelulares que têm funções variadas. Né, eles podem estar associados à proteção contra a transpiração, à defesa da planta. No caso, a gente tem pelos também na raiz, que são responsáveis pela absorção de nutrientes e de água. Né, então aqui na imagem eu trouxe uma folha, né, de uma planta que possui esses pelos. No caso aqui eles podem ser para proteção, né, ou para defesa mesmo da planta. Depois a gente tem os acúleos. Os acúleos eles são estruturas com função de proteção. Então, no caso, são os espinhos, né? O exemplo mais básico que a gente tem é o espinho de uma rosa. Né? Eles são estruturas modificadas do caule, que é diferente dos espinhos, por exemplo, dos cactos. Né? Os do cacto não é considerado os acúleos, porque os espinhos do cacto são as modificações da folha. O acúleo, para ser um acúleo, ele tem que ser uma estrutura modificada do caule. Tá? Então, o acúleo vão ser esses espinhos que servem para proteção, né, que a gente tem em algumas plantas que são modificações do caule. E por último, dos anexos epidérmicos, a gente tem o estômato. O estômato são estruturas responsáveis pelas trocas gasosas da planta e também pela transpiração da planta. Né? Então, o estômato ele vai ser formado pela célula guarda, que são essas duas células aqui mais internas, que são responsáveis pela abertura e pelo fechamento, né, da célula. Né? Ou seja, se ela abrir, ela vai transpirar e coletar e fazer a troca de gases. Se ela estiver fechada, ela não vai fazer a troca de gases e não vai perder água. A gente tem as células anexas que estão juntas aqui com as células guarda, são as células mais externas. Nessas células anexas que geralmente está presente alguns cloroplastos, né, que auxiliam na fotossíntese. E a gente tem o ostíolo, que seria essa abertura da célula guarda. Então, se a gente analisar no microscópio, o estômato ele é bem diferente, ele é possível de ver bem rápido, né? A gente consegue identificar bem rápido numa planta. Por quê? Porque ele possui essas estruturas mais arredondadas, né? E possui essas estruturas bem verdinhas que são os cloroplastos. Né? Então a gente vai ter aqui ó, as células anexas com o cloroplasto e a célula guarda aqui que vai fazer a abertura do ostíolo. Então vocês têm que lembrar o seguinte, por exemplo, uma planta que vive geralmente num ambiente seco, num ambiente onde não tem muita água, usualmente esses estômatos vão ficar mais fechados. Por quê? Para a planta não transpirar tanto, não perder tanta água. Ela só vai abrir esses estômatos para fazer trocas gasosas bem rápidas e vai fechar. Já uma planta que está num ambiente onde tem bastante água, um ambiente úmido, né, com ar úmido, ela pode permanecer mais tempo com o estômago aberto,
né, para fazer trocas de gás e também a troca de umidade, né, tanto adquirir umidade quanto perder a umidade da planta, tá? Então a função desse estômago vai ser essa, trocas gasosas e a troca de umidade, de transpiração também. Bom, então na aula de hoje a gente viu mais algumas estruturas, né? A gente viu estruturas de revestimento, estruturas de proteção, de sustentação das plantas, e eu gostaria que vocês fizessem então os exercícios da aula 5, que estão na página 26 e 27, e os adicionais do 38 ao 52, que são referentes a essa parte, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dessa matéria, vocês podem mandar um e-mail para mim, que eu vou responder para vocês por lá, tá? Então, muito obrigado pela aula de hoje, e a gente se vê numa próxima aula então. Tchau, tchau.